Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Cleiton Silva, sou a voz, o host do podcast Brasileiro Gringo. Esse podcast é onde nós batemos um papo com brasileiros, onde nós contamos histórias de brasileiros que decidiram por algum motivo, alguns motivos especiais, outros simplesmente pela vontade de querer sair do Brasil, a vida aqui fora. E hoje, como muitas outras vezes, nós temos uma brasileira que nós vamos conhecer um pouquinho também da história dela hoje, tá bom? Nós temos aqui a Viviane Xavier. Oi, gente, tudo bem? Cleiton, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e contar a minha história, que vai ser inédito, né? Primeira vez aí, a Vivi contando a história. Inclusive, você prefere a versão que eu conto para as pessoas de vez em quando, para elas não bugarem, ou a original? Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre a Viviane. Bora. Vamos começar com a Viviane, de onde que você é, no Brasil, com certeza, e quando é que você veio pra cá? Okay. E se tem um motivo. Vai lá, primeiro onde você é, a gente vai continuar. Então, eu sou de Rondônia, no Brasil, no interior de Rondônia, e morar na Europa pra mim era um sonho de infância e que se tornou realidade. Que legal. E assim, Rondônia tá meio longe de tudo, né? Rondônia é longe, olha, nossa, é bem longe, bem longe. Mas você sabe que tem outros brasileiros de Rondônia aqui, já conheci 2 ou 3 já. Eu nunca conheci ninguém de Rondônia aqui, em Paris, mas em Barcelona eu conheci muitos. Vou te falar até o nome da cidade deles, Ariquemes. Ah, e a minha é pertinho, eu sou de tá Jaru. Vendo? Jaru, já ouvi falar também dessa cidade. Conheci alguns brasileiros de Rondônia, que não tá tão longe de Tocantins. Não, e Ariquemes é a cidade ao lado também de Jaru, cidade vizinhas. Que legal. E me fala uma coisa, você sai do Brasil, quando você saiu do Brasil? Então, é aí que é a parte que eu tenho uma versão que eu conto às vezes para as pessoas não bugarem. Vamos bugar todo mundo aí. Eu falo que nessa versão que eu conto para as pessoas não bugarem, eu falo que eu vim com a minha mãe, que a minha mãe ela não gostou da Europa e voltou e eu fiquei. Mas a verdade é que eu vim com 16 anos sozinha mesmo. Como assim? 16 anos sozinha? Com 16 anos, aham. Eu comecei a minha vida muito cedo, né? Eu saí de casa com 14 anos, eu não morava com os meus pais, eu morava com a minha avó. E teve uma época que a minha avó ela necessitou também ser cuidada naquele momento e eu fui morar sozinha. Então, com 14 anos eu saí de casa, já morava sozinha e tinha essa loucura, esse sonho de morar na Europa, né? Uhum. E aí foi onde meus pais me emanciparam e eu vim com 16 anos pra Europa sozinha. Mas você veio com algum familiar da sua família? Não, eu viajei literalmente sozinha. Sozinha? Literalmente sozinha. E pra Barcelona. E em Barcelona tinha uma amiga da minha mãe que morava lá. Então, ela me ajudou nesse processo de encontrar uma vaguinha no quarto para alugar, para morar e ficar mais ou menos ali pendente de mim no início. Que ano que é isso, Viviane? 2004. Meu, então com 16 anos? 16 anos eu fiz 17 anos em Barcelona. Não, sério? Sim. Sim. Mesmo que você tenha uma veia, um amadurecimento bem rápido para morar sozinho e tal, mas 16 anos, 16 anos você tá na escola, 16 anos é 16 anos, poxa. Pois é, eu Como sei, assim? É a realidade de muitos, né, mas pra mim, a minha realidade foi que eu saí de casa com 14 anos e eu já encontrei muitas pessoas que têm, assim, mais ou menos a história parecida com a minha. Saí de casa com 14 anos, eu já morava sozinha no Brasil, já pagava minhas próprias contas com 14 anos, trabalhava ali, fazia faxina, capinava terreiro. Inclusive, comecei essa questão do empreendedorismo com 8 anos de idade. Eu vendia alface, vendia legumes. A minha mãe, ela enchia a carriola de salada, cebolinha. Quando eu tinha 8 anos, mandava eu ir vender. E eu saía de casa e voltava com a carriola vazia. Cara, que legal. Sim. Então, é uma realidade uma realidade de muitos brasileiros. Sim. Né? Eu falar pra você que também fiz isso, não com alface, mas com outros legumes e outras coisas. Sim. Ou sorvete. Claro. É normal, eu fico olhando e me vejo muito assim. E eu tinha mais ou menos, sei lá, mais ou menos a sua idade, 10 anos, 13 anos por aí, eu também tinha essa coisa assim. Então aí, cara, que legal, que doido. Na minha família são pessoas muito humildes, muito sencillas, né? Ninguém da minha família cursou universidade, eu acho que ninguém dos meus tios, tia, mãe, parentes próximos, acho que ninguém chegou nem ao 2º ano, ninguém nunca imigrou, ninguém nunca foi empreendedor. Mais baseado na vida da agricultura mesmo, e as pessoas, elas acabam que a gente é conduzida a ser adulto bem rápido. Te força, né? Porque, assim, a vida é difícil. Com certeza. Quantos filhos, quantos irmãos vocês são?
Então, eu fui criada na casa da minha avó. É e a minha avó tinha 14 filhos, né? E eu fui a 15ª. Quinta, né? Sim. Entendeu? E automaticamente força você a sair, a ajudar, porque não tem outra situação. Todo mundo colaborava em casa, Exato. todo mundo tinha seu papel, era uma comunidade. E aí a menina sonhadora, porque pra mim, na realidade, 16 anos eu te falo. Sim. Com 14 anos, 14 anos eu saí de casa. Sim, com 14 anos eu soltava pipa na rua. Meu objetivo era ter 6 pipas na minha mão, poxa. É verdade. Tá entendendo? E tem uma coisa bem legal, assim, não é a primeira mulher que vem aqui nesse podcast que a gente nota que o amadurecimento feminino das mulheres, ele é, pelo menos no passado, tá bom? Não posso trazer pra hoje. As novas gerações. Exatamente. Mas no passado, ele é muito mais acelerado, é muito mais rápido. Sim. Entendeu? Vocês chegam muito rápido nessa compreensão de amadurecer do que a gente, os homens, pelo menos lá atrás. Sim. Olha, eu não sei se isso é muito por ambiente, ou ambiente onde você vive, mas na minha época, as minhas amigas que tinham 14, 15 anos em Rondônia, elas se casavam com 14 anos, tinham filhos com 15 anos, com 16 anos se casavam, e o meu sonho não era necessariamente de me casar tão cedo, mas eu queria essa independência, eu queria conhecer o mundo, eu queria voar. Sonhava, tinha vontade mesmo de sair, de conhecer tudo? Tinha vontade mesmo, eu sentia que eu sonhava, eu assistia televisão, fazia pouco tempo que a gente tinha televisão colorida, era preto e branco, e eu tinha esse sonho de ir pra fora, eu via as pessoas de abrigo, filmes de Nova York, e pra mim era um sonho morar fora, era um sonho. Meu Deus, que legal. Eu já tive outras pessoas também que, tipo, vieram porque tinham o sonho de vir. Eu falei, não, Sim. eu tô aqui, tô realizando aquilo que eu sempre sonhei. Diferente de mim, que simplesmente foi acontecendo e eu vim. Sim. Eu não tive um sonho, um dia eu quero ir viver na França. Já Claro. teve várias pessoas que tiveram, não, vou viver em Paris, vou trabalhar com moda. Ai, sim, eu conheço também uma história assim. O meu sonho não era necessariamente a França, né? Na época eu pensava muito em Miami, pensava muito em Londres ou Miami, e aí acabou que fui parar na Espanha por um conforto da língua ser mais similar, por ter ali uma família que eu conhecia também, que eu poderia, né, me amparar, e eu senti esse conforto de ir pra Espanha. Eu acabei parando na Espanha, mas não era o sonho inicial. Entendi. Vivi, agora você chega na Espanha, uma menina. Sim. Uma menina. Sim. Eu acredito, assim, pelo que a gente tá conversando agora, sem noção desse mundo enorme, mesmo que você tinha um sonho. Uma coisa é você ter seus sonhos, outra coisa é a realidade, né? Com certeza. Como que foi? Fala pra gente como que foi essa batida. Sofreu? Doeu? Olha, inclusive nessa família que eu conhecia, que era uma amiga da minha mãe, ela tinha uma filha que era apenas um ano mais jovem do que eu, ou seja, que não... Vamos falar o brasileiro aqui, não lavava nem as calcinhas, então era super dependente dos pais, estudava, e a mentalidade era de uma adolescente da idade dela. E eu cheguei comprando uma peça de identidade falsa. Os americanos compram peça de identidade falsa, mas para poder comprar bebida alcoólica, né? Para poder comprar a bebida. E eu comprei uma peça de identidade falsa para poder trabalhar. No meu primeiro emprego na Espanha, fui trabalhar na pizzaria, trabalhei no McDonald's, trabalhei de limpeza, de bastante coisa. Só uma curiosidade, tá bom? Que as pessoas também, quem já sabe que isso acontece muito aqui na Europa, Sim. E a identidade falsa que você tinha, de que país que era? Portugal. Entendi. Eu tinha todas as minhas informações, só era mudava, você. Era eu, só mudava a minha data de nascimento. No caso, nessa peça de identidade, eu tinha 19 anos e na realidade eu estava prestes a completar 17. Mas ninguém não perguntava porque uma menina é 16. Não, porque eu sempre 19? fui... Não, pior que não. Eu, infelizmente, eu não tenho essa sorte de parecer ser mais jovem que a minha idade. Eu acho que pelo contrário, eu sempre aparentei ser um pouquinho mais grande. Eu sempre fui muito corpuda, corpulenta, então... Disfarçava bem. Isso, infelizmente, até hoje as pessoas me dão 2, 3 anos a mais que a minha idade. Ai, que legal. E o que você pensou em estudar na Espanha ou não? Eu tinha essa expectativa, mas aí a realidade que bateu, né? Eu acabei fazendo supletivo na Espanha. O meu sonho era estudar, fazer, né, um estudo acadêmico, mas eu só consegui mesmo fazer o meu supletivo e fazer cursos, né? Eu fiz o curso de turismo, curso de hoteleria. Consegui fazer cursos profissionalizantes, mas assim, não condizia com a minha realidade de trabalhar, de morar sozinha. Meus pais, não tinha ninguém que pudesse me ajudar financeiramente. Então eu não fiz o... Não estudou? Não estudei. Entendi. E você trabalhava... O que foi o seu trabalho lá?
Olha, meu primeiro trabalho foi na pizzaria e eu combinava essa pizzaria com um restaurante argentino. E abrir massa mesmo? Como que era a cozinha? Não, lavar prato, que é abrir massa, lavar prato. Era lavar prato, era ajudante de cozinha nessa pizzaria. Uma menininha, com certeza, com todo respeito. Com certeza. E no argentino também. Era ajudar, limpar, organizar o estoque, bebidas, enfim. E eu pegava o que tinha que pegar e eu tava super feliz. Não, pra mim foi um período de felicidade, de me descobrir, de liberdade, de falar, nossa, eu consegui. Eu ligava pra minha família e eu contava minhas aventuras, o que eu tinha conhecido, mandava as fotos e minha mãe ficava, nossa mãe, esse aqui é o Parque Güell, e explicava e ela ficava louca. Ela ficava louca de feliz de lá e eu louca feliz aqui. Pra mim foi liberador, eu amei. Tudo isso em Barcelona? Tudo isso em Barcelona. Que lugarzinho delicioso, hein? Maravilhoso. Até hoje, Barcelona continua sendo meu país até hoje. É? País de coração, né? Que eu amo a Espanha, eu amo Barcelona, eu amo a vibe, eu amo a cultura espanhola, eu amo... Gente, eu amo. Então, nós estivemos também, eu já estive em Barcelona e eu lembro que uma noite a gente andando com as crianças, assim, ali no calçadão, de chinelo, aquele clima, aquele vento gostoso, maravilhoso. Eu me senti muito do Brasil ali, eu não sei porquê. Senti uma energia muito do Brasil em Barcelona. Coisa que aqui, por exemplo, até no sul, que todo mundo fala que é mais gostoso, mas não tem nada a ver com Barcelona. Porque é mais tropical, né? Mais similar a nós, as pessoas também, a cultura espanhola. O espanhol, ele é mais desapegado, aberto. Ele é menos cravatinha, ele é menos assim, então eles são bem de boa. Eu acho que a gente sente esse realmente parecido no Brasil porque realmente eles são good vibes. Entendi. E eu fico imaginando a realização daquela menina, então, estando em Barcelona, trabalhando, conquistando as coisas. Uma época aqui onde a gente não tinha toda a comunicação que tem hoje. Com certeza. Era orelhão. Era, com certeza. Cartão pra ligar, comprava, raspava. Eu ligava pra minha mãe de locutórios. Lá tem um espaçozinho, você conhece, né? Eu ligava de locutório e eu ligava, no início eu ligava em orelhão. E isso é 2004. Em 2005 eu chego também em Portugal. Sim. Então eu tinha que fazer 2 quilômetros de bicicleta, porque vivia numa vilinha afastada, não era de Lisboa nem no Porto, comprar o cartão para poder ir conseguir falar com a minha família no Brasil. Não, eu ligava de locutório, eu acho que durou uns 2, 3 anos, e a minha mãe era do orelhão, né? Acho que foi depois de uns 3 anos que ela tinha o celular já. Que legal. Bom, é mais ou menos esse o avanço, a gente tá quase que ao mesmo tempo na Europa. Sim. Dá pra entender você na Espanha e eu pra Portugal. Legal. E tá bom. E o tempo passou, por que você veio pra França? Qual que é o... A França eu vim porque eu conheci, né, o boy, que hoje é o meu marido, e aí eu vim pra acompanhar ele, pra ficar com ele, por amor. Ai, sim, gente, senão eu não teria ficado, porque o meu início da França, ele não foi muito fácil, assim, como eu fiz essa transição, né, de Barcelona pra Paris, e eu cheguei aqui, em Barcelona eu cheguei sem falar espanhol. Mas o fato da língua ser similar, a gente se entendia, porque afinal de contas, você fala português para um espanhol e ele fala o espanhol para você, vocês se entendem mesmo sem falar exatamente a mesma língua. E aqui o fato de não falar, de não ter amizades, de ter deixado aquele meu pequeno universo que eu já tinha construído, foi bem duro o meu primeiro ano aqui. Imagino. Vivi, eu ouvi uma coisa aqui nesse podcast muito interessante sobre a pessoa falou assim, cara, o primeiro ano para mim foi difícil porque eu tava querendo me encontrar, que eu não queria ser o brasileiro imigrante. Eu queria ter uma identidade aqui, eu queria ser eu aqui. As pessoas olhassem pra mim, esse aqui é o Júnior. Sim. Não é o brasileiro imigrante. O primeiro ano ele tem essa coisa. Eu comecei a ver isso agora nos podcasts, que tem essa identificação. Quando você vem pra ficar, que você quer se instalar, não é uma coisa aventureira de, vou juntar grana, quero voltar daqui 1 ano. Que muda muito também, você sabe o que eu tô falando. Eu acho que tem essa coisa de você querer se identificar, tá ali naquele lugar. Com certeza, de encontrar o seu lugar, né? Isso. Eu também passei por isso também, de querer me... Bom, eu sempre fui muito independente, muito empreendedora, e ao chegar aqui, eu não sei se você vai concordar comigo, que aqui na França tem aquela pressão da réussite, e a gente escuta eles falar, né, conquista profissional, e eu acho que essa pressão dos franceses por conquista profissional me pressionou ainda mais. Mas você já é do negócio, você já é hoje fala empreendedorismo, mas você não queria trabalhar pra ninguém, pelo que eu percebi. Eu nunca tive emprego duradouro, nunca Entendeu? durei. Você queria fazer as coisas. Sim, eu sempre gostei de trabalhar por conta própria. E eu acho que aqui, esse início foi meio difícil, essa pegada de falar, nossa, como que eu vou começar agora? Tanto que eu sou da estética, na época eu já estava introduzida no universo da estética, mas eu abri uma empresa de limpeza.
para limpar escritórios, etc. Porque eu queria ter um negócio meu, eu queria ter um posicionamento, eu queria ter algo para falar, esse aqui é meu business, esse aqui é meu negócio, e me comunicar com as pessoas, queria encontrar isso que você falou, assim, meu lugar aqui na comunidade, né? Exatamente. E o seu marido, ele é francês? Ele é francês. Que legal. Mas peraí, é um francês, ele fala espanhol? Não, ele derrapava, né? Na época, com certeza, ele derrapava um pouquinho de espanhol, mas o nível dele de espanhol era bem ruinzinho. E aí ele falava umas palavrinhas em espanhol, eu jogava algumas palavrinhas em inglês, porque ele entende um pouquinho do inglês. E aí a gente foi se entendendo assim, até que eu aprendi a falar o francês e ele esqueceu um pouco que ele... ele esqueceu um pouco que ele tinha de espanhol. Entendi. E você fala inglês também? Pouquinho. Algumas palavrinhas. Sim. Que legal, olha aí. Mas eu soltava, eu tinha um vocabulário de 10 palavras e eu usava elas. O espanhol, sim. O espanhol, sim. Que legal, que bacana. Bom, chega aqui, teve muitas dificuldades, assim, tipo... Eu imagino que teve, porque se é outro país, né? Sim. Querendo ou não, a Espanha, por mais que seja Europa, por mais que qualquer coisa, muda muito, né, meu? Sim, a mentalidade, a cultura, comer. Muda tudo, né? Eu senti mais esse choque de trocar Barcelona por Paris que de trocar o Brasil pela Barcelona. E quando eu cheguei aqui, foi, pra mim... O difícil foi não encontrar a comunidade brasileira, porque eu cheguei em Barcelona já encontrando, já com a minha comunidade brasileira, e isso tornou mais fácil, porque quando eu precisava de um emprego, eu colocava em um grupo de mulheres, elas falavam, tal fulana tá precisando de alguém, eu vai lá, e a gente acaba se autoajudando, a gente às vezes o brasileiro às vezes ele pode prejudicar, mas muitas vezes ele te ajuda também, né? E quando eu cheguei aqui, eu não tinha contato com ninguém da nossa comunidade brasileira. Eu demorei, eu acho que uns 8 meses para conhecer meu primeiro brasileiro, gente. Que doido. E aí eu fiquei 8 meses sem falar português, sem conhecer nenhum brasileiro, sem sair. E isso foi, eu acho, bem duro para mim. Tem duas coisas nisso aí que eu gosto de frisar para as pessoas. O fato de você não ter muito contato com o brasileiro te ajuda muito na adaptação à língua. Sim. E à introdução à mentalidade francesa. Sim. Porque uma coisa é certa. Você falar francês, mas não, assim, compreender ou pensar como francês tem uma diferença grande. Sim, é verdade. Entendeu? Verdade. Tem uma coisa aí muito legal, porque tipo assim, ó, quer ver? Quanto tempo você demorou pra você aprender a falar francês? Olha, quando eu cheguei aqui com 4 meses, eu já conseguia me comunicar, não falar um francês fluente. Você conseguia... Mas eu consegui já com 4 meses fazer com que as pessoas me entendessem e eu entender também elas. Você tá entendendo? Sim. Quanto menos contato você tem com a língua materna, quando você sai de um país, mais rápido vai ser a sua compreensão dessa outra língua. Sim, com certeza. É o que acontece nos intercâmbios, né? Quando as pessoas vão para os países que falam inglês... 3 meses, né? Porque sempre eles estipulam 3 meses, porque eu acredito que 3 meses em um país, convivendo e falando apenas a língua local, é suficiente para subir aí uns 2 níveis naquela língua. Exatamente isso. Então a gente vê muito, eu vejo muito isso. É claro que não é fácil, né? Como você falou, não foi fácil, é sempre difícil. Tem uma coisa que alguém uma vez falou aqui, eu achei bem bacana. E como foi sua adaptação com a família dele? Porque, tipo... Por mais que a gente esteja acostumado com essa coisa olha, é multicultural e tal, mas a realidade, eu sei que pra uns é maravilhosa, pra outros é um pouco mais difícil. Como que foi com você? Olha, no início eu não falava muito, então conforme eu fui aprendendo a falar, eu achei eles pacientes comigo, mas assim, realmente eles têm uma diferença de cultura e a gente acaba... Eu não me senti tão bem acolhida. Eu acho que era isso que você estava perguntando. É isso. Porque a diferença de cultura nossa, do Brasil, para eles, quando você chega na família francesa, você não se sente amada, não se sente tão bem acolhida. E eu não me senti tão bem acolhida pela minha família, né? Pela família do meu marido no início. Tem uma coisa, Viviane, que eu notei aqui, e é a verdade. De repente não é válido para tudo, mas eu acho que você vai entender que eu tô te falando, que você vive isso. No Brasil, a confiança você ganha. Sim. Aqui você conquista a confiança deles. Aqui a gente conquista, Mas eu me coloco muito no lugar deles também. Sim, claro. Tem ali uma pessoa nova, uma cunhada nova, uma nora nova, né? Tem uma nora, uma cunhada nova e, a pessoa é latina, ela é sul-americana, ela não fala a minha língua, ela tá aqui no Natal, ela tá comendo e tá olhando, todo mundo sorrindo, brindando, tchau, santé. Mas sim, a pessoa, e conforme eu fui aprendendo a língua deles, eu fui entendendo as brincadeiras, né, as bragas, as piadas, isso, obrigada. Eu fui entendendo as piadas, eu fui até eu também
retornando as piadas, agora, fazendo né? com eles. Aí mudou totalmente. Mas eu acho que é o lance de verdadeiramente se enturmar e entrar nessa sociedade. Com certeza. Nós temos um problema muitas vezes aqui, assim. Por exemplo, eu vejo muito com brasileiros e portugueses. Eles ficam entre eles. Sim. Entendeu? E aí tem muitos brasileiros trabalham com portugueses, automaticamente a língua, ele vai sempre falando português. Sim. Entendeu? Eu conheço gente que tá aqui, sei lá, 10 anos e o francês é bem, cada um, não tem problema, mas o francês é bem ruinzinho, ao ponto de ter que pedir pra pessoa ajudar ele a ligar na segurança social, porque ele não consegue se expressar exatamente o que quer. Sai fora do ciclo. Sim. Entende? Sai fora das palavras, do vocabulário do trabalho, se entra no outro lugar, a pessoa não sabe. Com certeza. E isso é muito por culpa disso. Porque, na verdade, a pessoa chega e vive o Brasil na Europa e vive dentro da bolha, né? E aí é impossível, literalmente impossível se adaptar. E aí sempre vai pensar que o francês é muito difícil e tal, mas será que realmente a língua francesa é tão difícil assim, ou o francês ele é tão complicado assim, ou é eu que estou fazendo o mínimo do mínimo? Acho que você matou a coisa. Eu já ouvi assim de uma outra pessoa também que veio aqui. Isso aqui pra mim é um privilégio estar nesse lado aqui, ouvindo vocês falar as coisas. Sim. Porque eu vou aprendendo muita coisa. É muito bom. Eu faço até analogia esses dias. Eu sou o copo vazio que tá aqui. Vocês vêm enchendo cada vez mais dessa experiência que eu tô tendo de sentar aqui. E um dia eu tô conversando com uma pessoa aqui, a Katia Werneck, uma cantora de jazz. Não sei se você conhece. Sim. E a gente batendo um papo aqui maravilhoso, que podcast gostoso com ela também. E ela falou pra mim, olha, tem uma coisa que a gente tem que aprender com os franceses. É quebrar essa barreira que existe entre eles. Uma vez que você quebrou isso, você é deles, tá junto, você é família, tá junto com eles ali. É verdade. Inclusive, eu acho que eles são até mais faladores que nós, viu? Já é a terceira pessoa que fala isso aqui. Uma vez que você intimiza ali, quebra, como ela falou, a barreira, meu Deus, eles conversam bastante. Nós temos uma vizinha na minha casa de janela de cozinha, assim. Jura? E a gente sente que ela tem vontade de falar com a gente. Beleza, ela só tem 94 anos. Pra começar, vocês devem matar ela pelo cheiro, né? Da comidinha brasileira, o coentro, a cebolinha, o alho frito. Tem gente que já falou pra gente, assim, sabe? E a gente gosta muito tanto a Dona Tata com tudo que ela faz, quanto eu gosto do salgado e tal, eu gosto muito desse lado, então a gente tá sempre cozinhando. E algo que cheira, né? O salgado quando tá fritando é algo que não, meu Deus. Exatamente. Ô Gui, posso fazer uma propaganda aqui pra Dona Tata? Falou de comida, lembrei aqui. Na hora. Você abre no meio? Só no meio? Só no meio, porque depois a gente vai passar aqui também a propaganda na TV. Tá bom? Pessoal, tá aberto? Posso? Tá. Sem problema, Gui. A hora que você quiser. Pessoal, nós temos aqui a nossa patrocinadora, é a Dona Tata. Tá aqui algumas coisas que ela fabrica. Vocês procurem o @Dona Tata. Pão de queijo, brigadeiro, bolo de casamento para criança, de batizado, todo tipo de bolo, salgado. Lembrando que a Dona Tata tem todo esse tipo de produto. No @Dona Tata, você pede, você encomenda, entra em contato com a gente. Nós ainda não conseguimos enviar pro Brasil, Vivi, mas mas aqui Ile-de-France dá pra gente enviar, tá bom? Entre em contato com a @Dona Tata pra fazer encomenda de vocês, tá bom? Dona Tata, mais uma vez, muito obrigado por todo o trabalho, por todo o carinho e desempenho que recebe aqui os nossos convidados. Você ia falar alguma coisa? Sim, eu vendo você falar, eu lembrei daquele ditado que fala que o dinheiro não traz felicidade. Traz sim, embrulha, entrega na casa da pessoa. Dona Tata, gente, Dona Tata, o dinheiro traz felicidade, viu? Obrigado, Vivi. Valeu, Gui. E aí, você então vem pra cá, então começa a ir trabalhar, vai se achando, vai se introduzindo nessa comunidade. Fui me achando, fui me descobrindo, né? Fazia a gestão desse primeiro negócio que eu abri de limpeza, que era bem desgastante. Chegou e foi logo pra esse negócio? Eu fui logo pra esse negócio, porque o meu marido, ele tinha contatos com diversas agências imobiliárias, e aí eu vi, a ideia veio de mim, eu falei, você está em contato com várias agências imobiliárias, você tem contato com vários hotéis, se eu abrisse uma empresazinha nesse ramo, talvez ou duas indicações, quem sabe a gente não... E aí deu certo, e eu comecei, então cresceu bastante, a gente fez bastante faturamento já desde o primeiro ano,
Mas era algo que me desgastava e eu não sou uma pessoa feita para viver ou trabalhar em algo que seja só questão financeira. Eu preciso ter uma paixão, eu preciso viver a minha paixão. Eu sou esse tipo de pessoas que eu preciso fazer algo que eu gosto de fazer. E aí, assim que eu tive a oportunidade, criei essa oportunidade também de voltar para minha área. Eu ia muito em igrejas, eu comecei a conhecer as igrejas brasileiras e eu ia muito na igreja e oferecia os meus serviços. Eu conversava ali com as 10 irmãs da igreja e oferecia meu serviço para todas elas. Eu ia em salão de cabeleireiro, eu oferecia para cabeleireiro, para manicure, eu oferecia muito para as pessoas e isso me trouxe um retorno do boca a boca mesmo. E aí eu consegui, enfim, graças a Deus, voltar para minha área e ter um salário fazendo aquilo que eu gosto. Que legal, que bacana. E o seu público quase sempre foi português, brasileiros? No início foi, porque no início, como eu tinha aquela barreira da língua, depois a gente passa primeiramente eu acho que a primeira etapa é medo de falar, aí você quebra esse medo e fala, não, tá repreendido, vou falar esse francês, eu vou conseguir. Aí depois você sabe que você é capaz de falar, mas você fica com insegurança do seu vocabulário, do seu acento, de cometer erros, né, falando. E até que eu quebrei esse medo, e aí o início era só a minha comunidade brasileira, e com o tempo daí também foi vindo a francesa, as árabes, enfim, a França inteira. E você trabalha num ramo, né, numa área que eu fico olhando, ele é muito, principalmente o trabalho que as brasileiras prestam aqui na sua área, a estética no geral, ele é muito bem visto aqui. É muito bem vista, a estética brasileira é reconhecida como uma das melhores do mundo, né? Eu já falei isso aqui no podcast e vou repetir. Sim. Eu achei incrível uma vez, a pessoa tinha um cabeleireiro ou uma loja de estética, e ela colocou um painel assim muito grande na frente do cabeleireiro dela. Com a bandeira do Brasil? Não, temos lisage brasileiro, alisamento brasileiro, em francês. Muitos fazem isso, muitos colocam. Eu fiquei olhando e falei, como assim? Até fiquei olhando pra ver se era de brasileiro. Não, era uma francesa, mas ela tinha essa especialidade dela. Muitos colocam isso, o Brasil é muito conhecido pela estética, então, pelo menos nessa área, ser brasileiro nos ajuda bastante, porque as francesas sabem que a gente oferece um serviço de alta qualidade. A gente se forma, a gente se prepara e a gente faz um serviço bom. A gente já teve aqui também a Isa, não sei se você conhece, que da unha. Quem não? Já esteve aqui a Isa também, a gente já bateu um papo com ela falou assim, Cleidson, tem gente que pergunta pra mim se a gente conhece até uma faxineira, eles preferem a faxineira brasileira do que os outros. Sim. É verdade. Então, assim, é um feedback maravilhoso, né, do trabalho que nós prestamos aqui. Com certeza. Que a gente, mesmo que seja uma faxina, que seja, olha que legal, eu prefiro que você faça bem feitinho. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E como que é essa coisa de vocês com os franceses lá no seu trabalho? Como a admiração é grande, assim, como a gente vê, gostam, falam, ai, gente, a gente ouve muito, ai, que lugar gostoso, queria muito, o que você está fazendo aqui? Não, elas gostam, assim, elas gostam da nossa estética e também elas gostam, né, do nosso, eu falo elas, porque a gente recebe 98% é só mulheres mesmo, né? E eu falo elas por isso, e elas gostam do país, do Brasil, elas gostam do serviço, mas com elas funciona realmente a nossa maneira de fazer o nosso encanto brasileiro, porque quando eu trato uma brasileira bem, ela fala, eu fui lá na Vivi, é legal e tal, mas a francesa eu tratando da mesma forma, ela fica assim impressionada. Ela fica impressionada, porque ela fala, nossa, eu fui bem recebida, me ofereceram um cafezinho, fizeram isso, ainda me deram um bombonzinho na saída, a menina sorriu pra mim, ela foi paciente, ela não correu, ela não olhou o relógio, ela foi, sim. Então, para isso aí, conquista elas. E o boca e orelha funciona demais. Claro. Porque ela sai dali, é quase uma obrigação para ela te recomendar uma amiga. É quase uma obrigação. Entendi. Não, mas isso é notório, assim, sabe? A gente vê isso. Sim. Muito, assim, que... Putz, como que eu falo? É clichê. De novo, mas a simpatia que você mostra no seu trabalho bem feito, ele, tem um retorno. Com certeza. Muito, muito legal. Elas não são aquelas clientes que vão te seguir nas redes sociais, comentar nas suas fotos. A brasileira, sim. A brasileira, ela é mais rede social, Instagram, vai te seguir, vai deixar um coraçãozinho ali. As francesas, elas não vão te seguir na rede social, mas elas vão te recomendar para bastante gente. Entendi. Porque ela fica realmente impressionada pelo nosso serviço.
Que legal. Isso é muito, muito bacana, assim. Saber que nosso povo, poxa, aqui, quando a gente trabalha legalzinho e tal, o retorno é muito, muito legal mesmo. E você tem filhos, Vivi, com seu esposo? Eu tenho. É? Eu tenho 2 filhos e eu também tenho um enteado. Que quando eu me casei, ele tinha 2 anos, né? E agora vai fazer 15. É um filho, então. Eu tenho 3 filhos. Filhão. E como que é a língua em casa com eles? É só francês? Eles conseguem se desenvolver o português? Então, para o meu filho mais grande, que eu tenho um que chegou na França comigo, né? Então, esse que veio para a França comigo, para ele foi um pouquinho assim, porque na Espanha eu falava com ele português e aí tinha um espanhol. Quando chegou aqui, foi mais difícil para ele. Mas em casa eu tento sempre, confesso que às vezes eu me esqueço e aí eu imediatamente falo, não, português. Eu falo só em português com eles e o meu marido, ele não fala português, então... A gente fala essa mistura dessas 2 línguas, português e francês. É que tem uma dificuldade, porque, por exemplo, para nós, eu e a Tata brasileiros, Sim. Automaticamente nós entramos em casa, fechamos a porta, português. Sim. Né? É muito fácil. Sim. Certo? Agora, eu vejo uma dificuldade muito maior quando o pai é francês e a mãe, ou vice-versa, não importa, né? Porque, assim, aí dificulta muito, porque, tipo, o filho tá na França, o pai dele fala francês. Com certeza. Entendeu? Eu consigo entender esse lado, assim. Eles sempre vão mais pro lado, eles aderem mais, que nem eu tenho um pequenininho de 3 anos, né? Então já é notável, o Caleb, ele adere muito mais ao francês que o português. Por quê? Eu falo português com ele quando eu tô falando, mas há momentos, situação, que eu não consigo falar português, quando a gente tá na mesa jantando todos, porque daí meu marido não vou ficar falando, não tem como manter um diálogo em 2 línguas se o pai não fala português. Então, eu falo português com ele, mas há muitos momentos que é mais o francês. Então, ele tá aderindo muito mais à língua francesa, também devido à escolinha. Eles acabam aderindo mais à língua francesa que o português. Não, mas isso, eu acabo vendo isso muito assim. O que é pra mim, às vezes, um pouquinho, não chega a ser estranho, mas eu fico olhando assim, é quando os 2 pais são de origem, né, do Brasil, e se preocupam em querer, tipo assim, não, a gente vai falar francês com ele pra ele não ter problema na escola. Eu falo, quando eu tenho uma certa intimidade, eu falo, não precisa, com 2 meses na escolinha ele vai falar francês melhor que você com 10 anos aqui. Eu acho que não é necessário, porque a escola, ela ensina bem. Sim, e a gente tá na França. Sim, com certeza. Entendeu? A língua dele é o francês, é igual os meus filhos. Se o meu filho quer falar alguma coisa pra mim, do sentimento dele, por exemplo, é igual você, se você vai xingar, vai sair em português. Você tá entendendo? E eles vai sair em quê? Francês. Em francês. A língua, né, que foi aprendida, tal, materna, por mais que a língua materna não seja o português, vai sair no francês. Eu vejo meus filhos. É verdade. Vejo nitidamente isso. A minha filha, a mais nova, por exemplo, ela é fluente, como os outros também, desde os 3 anos nas 2 línguas. Sim. Desde os 3 anos. Mas quando ela vai falar alguma coisa que ela sai lá de dentro, ela fala pra gente em francês. Em francês. Os meus filhos também, quando eles estão nervosos, eles vão falar em português e eu, quando eu tô nervosa, Deus, sai da frente que a sandália vai. Vem aqui, moleque, vem aqui, eu vou te quebrar agora. É verdade, é bem isso aí mesmo. Engraçado, né? Que bacana. Sim. E eles já foram alguma vez pro Brasil? Sim, a gente vai. Como que é esse contato aí desses brasileiros? Olha, eu fico feliz porque agora o pequenininho é muito novo pra saber, mas quando o Douglas, quando a gente vai pro Brasil com ele, uma semana estando lá, ele desabrocha, porque ele fala português, os 3, eles falam, mas com acento francês. Sim. Eles falam bem... o sotaque. Bonjour, tá bom, muito bem pesado, né? Só que quando eles estão lá, eu acho que uma semana desabrocha essa questão e dá uma aliviada nesse sotaque francês. Eu acho que... O lugar já dá aquela coisa. Exatamente. Se ficasse um mês, então, porque a gente nunca fica um período muito longo, mas se ficasse um mês, voltava brasileiro de novo. Até a cor já mudaria. Com certeza, com certeza. Que legal, que bacana. Vamos... você então rodou bastante... Que lugar que seria bom, assim, pra viajar? Indica Barcelona mesmo? A Barcelona é uma vibe maravilhosa. Né? Eu sou suspeita pra falar. Porque é a Miami da Europa, né, Barcelona. Então, recomendo super Barcelona. Tem as ilhas também, as ilhas balneárias da Espanha, que é maravilhoso conhecer. E, gente, a França também é um país lindo. Conhecer o sul da França, a Bretanha, tem tantas regiões. A Europa é um continente rico e hoje eu sou feliz de morar aqui, porque... É um continente que você vai 1 hora de avião, 1h30, e você muda, assim, de paisagem, de cultura, de né? tudo. Então, é um continente muito lindo para se viver. E tem muitos lugares lindos para conhecer, e Barcelona é um deles.
Toda vez que falo Barcelona, pra mim é férias, é sossego. É praia, com certeza. Exatamente, que legal. Voltando um pouquinho, então, no seu trabalho, você sai de tudo que é faxina e você, tipo, desbravou o que você quis? Porque a estética é um leque grande de coisas. Sim. E o que você fazia? O que começou a fazer? Então, o meu carro forte, a minha introdução na estética foi como a lash designer, que é a extensão de cílios, né? E em Paris até hoje, eu chego em determinados lugares, uns restaurantes brasileiros no lugar, e as pessoas falam, gente, é Vivi dos Cílios, é Vivi dos Cílios, é Vivi dos Cílios. Pegou. Isso, e eu tinha uma amiga que eu, inclusive, até falei pra ela, que ela sempre me apresentava, quando ela ia pros lugares, ela também me apresentava como Vivi dos Cílios, porque ela foi uma cliente que se tornou uma grande amiga minha, e ela me apresentava, isso aqui é a Vivi dos Cílios. Falei, bicha, não, para de me apresentar com a Vivi dos Cílios, não, Viviane, isso aqui é minha amiga Viviane. Enfim, eu comecei com cílios, e aí eu fiz depois o curso também de micropigmentação, e eu comecei um negocinho simples dentro de casa. Eu tinha um quartinho da minha casa, no próprio apartamento onde eu morava, eu acomodei um espaçozinho para isso, eu atendi as minhas clientes ali, as clientes vinham, aí eu abri meu primeiro espaço, aqui em Creteia, inclusive, meu primeiro espaço foi na cidade de Creteia. Deu certo, fui para Paris, um espaçozinho mais pequenininho, em parceria com a outra amiga também, e deu certo, e aí a gente está no terceiro espaço hoje. Graças a Deus a gente foi crescendo, conforme a clientela foi crescendo também, nós fomos crescendo, e hoje, graças a Deus, tenho meu espaço em Paris, atendo ali minhas clientes, tranquila, e se Deus quiser vai vir muitos outros. Entendi, que legal, esse espaço está sendo mostrando aqui. Exatamente. Que bacana, que legal. Sim. E hoje, então, e você tem uma porcentagem de mulheres, então, quase sempre, até hoje é brasileiros. Sim, a grande maioria, eu acho que 65% delas são brasileiras. E as outras, eu falaria francesa, mas não é só francesa, é francesa e tudo que mora na França, né? As francesas árabes, que a gente fala, porque elas comunicam com a gente francês. Todas as comunidades da África, asiática, a gente tem também clientes asiáticas. Leste também e tá também porque eu tô cá. ali no 13, né? E aí no 13 tem uma comunidade asiática muito grande. Aí nós temos clientes asiáticas, mas a gente fala tudo que não é brasileiro, a gente fala que é francesa, né? Porque a comunicação na IA é em francês. Que legal, que bacana. Imaginando. Ô Vivi, eu já te vi em redes sociais falando sobre eventos e tal, palestras, eu já te vi isso assim. O que tá acontecendo? Como funciona isso, assim? Até onde está indo o seu trabalho sobre isso? Então, sobre as palestras, são eventos que são realmente criados para acelerar o resultado das pessoas e, ao mesmo tempo, eu vejo muitos eventos como uma expansão de mentalidade. Porque muitas vezes as pessoas, elas, que nem eu falei, eu comecei em um quartinho dentro da minha casa e tem muitas meninas que começam por aí nesse quartinho e não sabem que ela pode escalar esse negócio e ter um negócio imensurável, ter aí várias unidades, ser treinadora, ou seja, então esses eventos para levar técnica, para ensinar técnica às meninas e também uma expansão de mentalidade, a empresariação, porque a gente não aprende a ser empreendedora em nenhuma faculdade, nenhum curso técnico, e aí precisa ter esse tipo de evento, de situação, para ensinar para elas o que é o empreendedorismo e ensinar que elas podem ir além do quartinho de casa, que elas podem ser mulheres de sucesso. E nós temos aí o nosso Leste d'Expérience Paris, né? Eu sempre participei de muitos eventos no mundo inteiro. Fui realmente em eventos de todas as partes do mundo. Mas aqui na França nós não tínhamos nenhum evento. Então, aí que a Vivi fez o quê? A Vivi foi pioneira. Aí a Vivi foi lá e organizou o primeiro evento Lestes Empreendedora na Europa. Lestes? Lestes d'Expérience Paris. Ah, tá. Então, é o primeiro evento que foi idealizado para ser um evento para a Lash Design, para acelerar o resultado delas, tanto na questão do empreendedorismo, mentalidade, expansão, ou seja... Vocês formam completo. Completo. Esse que aparece aqui. Esse que aparece aí. Ele foi idealizado para ser um evento para a Lash Design e hoje em dia é o maior evento para profissionais na área da beleza na Europa. Que legal. Sim. Que bacana. E como que funciona? Vocês trazem outras pessoas para cá? É você mesmo que faz? Como que funciona toda a parte do evento? Faz uma propaganda aqui. Então vamos Guilherme, lá. Olha para aqui. Foca nela aqui, já tiramos daqui a imagem. Foca nela e faz uma propaganda do seu evento aqui. Maravilhoso. E ele todo ano você faz? Como funciona? Todo ano. Gente, o Lestes d'Expérience Paris é um evento que reúne os maiores empresários do mundo inteiro e os maiores palestrantes mais renomados do mundo
que te ensina técnica e empresariação, te ensina a ser uma empreendedora de verdade, não só no Instagram, que está muito de moda hoje, ser empreendedora no Instagram, ser empoderada no Instagram, mas é um evento de A a Z, é uma imersão que te leva para outro nível, e é para profissionais que queiram escalar os seus negócios. Muito bem, que legal, que bacana. E assim, é um número grande de mulheres que vão, que se inscrevem? Sim, eu acho que as meninas, desde o ano passado, o ano passado, a gente foi nosso primeiro ano, né? Nós fomos pioneira, foi o primeiro ano. E o ano passado nós tivemos dificuldade em encher a sala, vamos dizer. E esse ano eu acho que elas já entenderam. As meninas aderiram o que é o evento. E esse ano vai ser maravilhoso, vai ser sucesso, porque eu acho que falta isso. Porque você pode ir lá aprender a fazer um curso de unha e ser uma boa manicure, mas você pode não saber valorizar o seu trabalho. Não sabe, tem muitas meninas que não sabem tarifar, não sabem a diferença de faturamento e salário, faturamento e benefício. E é por isso, por esse motivo, esse exemplo que eu acabei de dar é um exemplo muito nítido de por que muitas pequenas empresas não crescem. Entendi. Porque às vezes não sabem, são detalhes. Então, ele te ensina tudo sobre técnica avançada e te ensina também essa pegada do empreendedorismo, gestão de pessoas, porque chega um momento que a sua agenda ela enche, você não é mais só você já tem o social media, então você já tem a sua primeira contratação, você tem a menina ali que faz as unhas no seu espaço, segunda contratação, tem outra menina que faz micro, sobrancelhas, cílios, terceira contratação. Então chega um momento que a pequena empreendedora, ela se subestima muito, porque ela não pensa que ela é uma empresa e que ela está fornecendo emprego para as pessoas e gerindo. E por não saber fazer tudo isso, organizar até a logística de tudo isso, muitas das vezes as pessoas que têm tudo para crescer não crescem. Então, a nossa pegada é essa, é te levar para o próximo nível e fazer estourar o teto. Que bacana. Vivi, falando sobre as brasileiras ainda, mas dentro desse assunto, então as mulheres brasileiras se empreendem bastante aqui. Empreendem bastante. As maiores empreendedoras, as nossas palestrantes, né? Porque as palestrantes, elas são as profissionais mais renomadas. E a brasileira, ela tem essa pegada do empreendedorismo. Então, as nossas palestrantes, a maioria são brasileiras e tem brasileiras que enriqueceram aqui na Europa com o tema da estética, né? Que tem várias unidades em Dubai, unidades em Miami, unidades no Brasil. Então, eu tenho aí 2 amigas milionárias na área da estética. Bacana. E eu quero ser também, um dia, se Deus quiser. Que legal, que bacana. Olha, o nosso povo, sinceramente, puxa, é orgulho, assim, sabe, de ver pessoas, por exemplo, como você, que sai de lá com o sonho de um dia, eu quero sair, quero ir, e vai indo, vai empurrando, vai chegando, vai conquistando, vai abrindo. Com certeza. Vai se motivando, né, dia a dia para conseguir, poxa, que legal, eu já tive o privilégio de passar em frente ali a sua loja. Sim. E, que legal, que orgulho. Quando eu, sinceramente, né, porque eu tô na sua frente aqui, tá bom? Quando eu passei, que eu vi ali o papillon e tal, eu falei, que legal, olha que bacana. Porque a gente não tá, com todo respeito, tá bom? A gente não tá em Rondônia. Sim, não estamos. Você tá entendendo? Com certeza. É uma pessoa que chegou aqui sem saber falar nada, veio pra cá do nada. Sim. E você tem um negócio em Paris. Sim, eu sou consciente disso, eu sou muito grata, eu sou consciente disso. E muitas das vezes, assim, hoje em dia, né, eu faço até um trabalho de mentoria com muitas meninas, com muitos profissionais, e elas falam, Vivi, como conseguir? Eu falo, gente, tem várias técnicas, eu posso te passar aqui vários métodos de, você faz isso, você vai dar certo, faz isso. Mas eu acho que é uma questão da mentalidade mesmo. Eu já recebi muito não na minha vida. Mas assim, 10 falam não, e o 11º vai falar um sim. Então a questão é não parar nunca. E você tem o objetivo, a meta só é uma meta enquanto não realizada. Após realizada, deixa de ser a meta e passa a fazer parte dos seus resultados. Então, meta é feita para ser batida. Que legal, poxa, parabéns. Obrigada. Tá bom? Pelo seu trabalho, por aquilo que você tem conquistado, esse evento. Inclusive, depois a gente vai colocar aqui também os contatos, vai estar sempre aqui aparecendo o seu @. Com certeza. Para que a gente, quem quiser interessado, né, porque a gente tem um número e está crescendo, que possa comunicar com você para participar do evento também. Serão essas mulheres. Muito bem-vindas. Tá bom? Que bacana. Voltando um pouquinho lá no Brasil, ou lembrando do Brasil mais nitidamente, assim, eu sei que você saiu muito cedo do Brasil, mas o que mais você sente falta do Brasil, enfim, do seu país? Do Brasil, o que mais eu sinto falta? Eu acho que mais é da comida.
né? Que quando eu vejo o Brasil, eu penso na comida. E, o jeito do brasileiro também, né? Eu acho que as coisas são mais simples no Brasil, a mentalidade do brasileiro. Se você quer ir no salão, fazer um cabelo, alguma coisa, tudo é menos... Aqui tudo é, vamos marcar daqui 3 semanas, vamos... E o brasileiro, ele tem uma atmosfera, né, mais alegre. Aqui também nós temos muito mais frio que inverno, então o clima, com certeza, calorzão, eu amo. A comida, e eu acho que a facilidade do brasileiro também, que ele é bem mais fácil em o jeitinho brasileiro pra tudo. E o francês, ele não... É diferente, né? É diferente. Entendi. E o que mais, tipo assim, ó, tô aqui, olha que legal, adoro isso. Na Europa ou na França, por exemplo. Gente, eu tenho muitas coisas que eu amo aqui. Pra ver. Eu acho que o conforto de vida, uma coisa que eu gosto é... Por exemplo, eu tenho amigas de várias classes sociais, desde uma que trabalha na limpeza, até uma amiga que é babá, uma amiga que é lojista, que tem um comércio assim como eu. E quando a gente quer marcar um restaurante, a gente não precisa olhar o valor do menu para saber se a gente consegue pagar ou não. Tem uma média de preço e tem essa igualdade de vida, né? Então, quando eu me reúno com as minhas amigas, diferente de classe social, a gente não tem essa preocupação de olhar se o restaurante é barato ou caro. Tem um padrão de tarifa e a gente consegue ter esse conforto de vida. Eu acho que o conforto de vida, para mim, é algo que eu gosto muito. Entendi. Segurança, tá no ônibus, poder ficar olhando no celular, respondendo aí as clientes no WhatsApp, sem se preocupar com o celular. Gente, tô com o celular fora da bolsa, então eu acho que segurança também pra mim é muito importante. Ainda pesa muito, né, esquisito pra gente aqui, né? Com certeza, com certeza. Verdade. Meu, que legal. Vivi, eu tô olhando agora uma pessoa que tem uma empresa, né, uma empreendedora, alguém que veio crescendo, veio andando. Como que você olha hoje pra você e você analisa o seu crescimento, né, monetário, né? Você olhar para aquela menininha que, entre aspas, não tinha nada, nem sei se esse é um... mas é a realidade. Pelo que você me falou, não tinha nada e tal. Olho para mim hoje, o tempo passou, eu amadureci, eu cresci, eu tô em outro lugar, eu falo 3 línguas. Sim. Como que... Fala pra mim, como que é? Qual é o sentimento disso aí? Gente, é gratidão. Eu me sinto muito grata. Eu reconheço totalmente a mudança, né, que a minha vida, ela teve. Inclusive, eu gosto de falar, até nas minhas redes sociais, eu falo pras meninas, eu comunico com as minhas seguidoras, eu chamo elas de improváveis. Por quê? Porque eu sou uma improvável pra mim. Não tinha... era improvável eu estar aqui hoje, era improvável ter, né, conquistado tudo que eu conquistei. E é por isso que quando eu falo improváveis, chamo elas de improváveis, eu acho que elas entendem que é uma maneira carinhosa de replicar que eu sou uma pessoa improvável. Então, eu sou uma pessoa muito grata e é por isso também que eu tenho esse desejo de ajudar também outras mulheres a conquistar o sonho delas, porque aquilo que eu conquistei é possível para todas, é possível. Eu falo porque eu tô pensando agora literalmente nisso, assim, qual que é a probabilidade de uma menina lá de Rondônia, do interior, dos pais de uma vida humilde, estar em Paris com uma loja de estética em Paris. Com certeza. Entende? Uma improvável. Isso é muito, exatamente, isso é muito legal. Eu sou uma pessoa improvável, eu sou muito grata a Deus por tudo. Sabe, Viviane, eu sei que não são todos que têm negócios que deram certo. A palavra dar certo, ela é muito variável, assim. Com certeza. Entende? Eu sei que não foram todos, mas a realização de muitos aqui, de qual você falou, dessa menina, dessa pessoa que é babá, daquele que faz uma faxina, daquele que trabalha na obra, a realização, o poder que ele tem aqui de, por enquanto, vou falar assim, de estar sossegado, de ir no mercado e ainda conseguir comprar as coisas sem ficar olhando muito o valor, pegar a coisa mais barata que existe ali, porque no Brasil, de repente, faríamos isso. Sim. Você entendendo? Ou, poxa, eu quero ir de férias, a gente consegue, os dois trabalhando, juntar, colocar alguma coisa do lado, pra chegar nessa hora a gente viajar. Comprar um iPhone. Você tá entendendo? Sim. E assim, lá, poxa, com a vida pelo menos que eu teria ou que eu tinha, isso era uma coisa improvável pra mim. Com certeza. Gente, entendeu? É fora da minha realidade. Vou falar uma coisa assim, muito pessoal pra você, mas é verdade. Quando eu tô no Brasil com a minha mãe, e a minha mãe é de Rondônia, né? Rondônia, por ser interior, o Brasil tá muito caro, mas por ser de interior ainda é uma tarifa mais acessível. E quando eu vou para uma cidade maior com ela, de São Paulo, nós estivemos agora em Belo Horizonte, e eu vou em um restaurante com a minha mãe, às vezes ela fica assustada. E ela fala, não, filha, não vamos comer aqui não, tá muito caro. Não, aqui tá muito caro. Porque ela tem esse reflexo exatamente do que você tá falando, de escolher o mais barato, de não gastar dinheiro. Eu falo, mãe, vamos comer aqui. Tá caro pra você? Adoro, eu trabalho pra isso, vai aqui mesmo. Entendi. E é um prazer pra mim fazer isso pra ela.
realização, né? Com certeza é uma realização. Mas é fato que com certeza muitos lá não têm essa realidade de vida que a gente tem aqui, esse conforto, né, de vida que nós temos aqui. Exato. Estava conversando esse dia com uma pessoa e a gente falando, né, falou assim, falando sobre isso exatamente, e a pessoa falou pra mim, poxa, aqui é difícil da gente entender muitas coisas, porque aqui você vê que o mínimo todo mundo tem direito a ter. Com certeza. E nós lá, nem esse mínimo, muitas vezes, não conseguimos ter. Um plano de internet que funcione dignamente. Você tá entendendo? Sim. O seu telefone, você vai fazer falei forfé, mas não é forfé, né? É um plano. Você vai fazer um plano. Sim. Não é possível, é muito caro. E aqui você consegue pegar uma coisa mais simples. Tem a Free, por exemplo, que é uma das operadoras daqui, te dá um plano de 6 euros por mês pra você ter ligações. Então, tipo assim, tá muito acessível as coisas. E o nosso país ainda trabalha. Bom, tudo bem, nós somos novinhos e tal, mas você sente essa diferença. Isso, com certeza. E nós que estamos aqui, quando nós voltamos pro Brasil de férias, ou enfim, aí você fala, não é possível, como que vocês vivem aqui? Com certeza, eu acho o Brasil muito caro. Olha, tem muitas pessoas que ganham um salário mínimo até hoje, né? Tem muita gente que ganha um salário mínimo. E aí uma passagem de avião de uma cidadezinha do lado, uma para outra, não dá pra comprar. é R$2.000. Não dá pra comprar. Então, é normal que as pessoas não façam férias, não tem essa cultura como o europeu de fazer férias uma vez no ano. A minha família nunca fez férias. Quando eu era criança, a gente nunca foi de férias. Por quê? Não tinha condições. Não tinha condição. Né? Até para ir do aeroporto mais próximo, já era R$2.000 e o valor de hoje, né, R$2.000 é impossível. Você tem uma família aí, vocês são 3 filhos, 5 pessoas pagando a passagem de R$2.000, você já está em R$10.000 só de passagem, mais hotel, restaurante, um absurdo. Ou seja, o brasileiro, ele sobrevive, ele não vive. Literalmente. Muitos, né? Uhum. Muitos sobrevivem. A maioria, 80% dos brasileiros vivem em salário mínimo. Sobrevive. Entendeu? Mas a gente tá crescendo. Eu gosto sempre de pensar por esse lado. Eu quero assim, por exemplo, a vida que meus pais levaram lá atrás. Sim. Já não. E eu não falo porque eu tô aqui fora, né? Mesmo pela minha família que está lá. Já não é a mesma vida que eles tiveram um tempo atrás. Com certeza. Por mais que seja muito mais caro, enfim. Sim. Mas acreditamos que esteja crescendo. Dentro desse assunto, assim, imagina você que você tem uma amiga lá no Brasil, sabendo as dificuldades que tem aqui, porque tem também. Com certeza, né? Tem Todos também lugares tem. Com certeza. E ela fala, Vivi, olha, eu quero ir pra aí. O que você me fala? O que você aconselharia pra... Porque assim, tem muita gente querendo sair do Brasil. Sim. Você deve chega conversar muito com uma pra galera, mim, chega muito entendeu? pra mim. Qual que é o conselho? O que você tem falado? Você é daqueles que toca real mesmo? Gente, é assim, assim, assado? Ou... Não que essa seja a realidade, mas tipo, não, você tem um sonho, você quer vir e tal, como que é você com o seu pessoal? Olha, eu vou falar a realidade pra pessoa, vou falar tudo que é aqui, porque conhecendo, né, a diferença da mentalidade de lá e de cá, eu vou falar todos os pontos positivos, negativos, eu vou falar, se quiser vir, venha, se é seu sonho, faça, a vida é passageira, tem que viver. Vivi, e tem alguma coisa assim que te levaria a voltar pro Brasil hoje? Eu acredito que não. Realmente eu gosto do meu conforto de vida aqui. Eu não me vejo mais morando no Brasil. Não, eu acho que a Europa eu me encontrei aqui mesmo. Eu voltaria, inclusive nós temos projeto, o meu marido, de voltar para a Espanha daqui 3 anos. Mas para o Brasil eu acredito que pelo menos eu posso mudar, né? Quando chegar essa época de aposentadoria, mais idade, tal, o ser humano ele evolui, talvez eu possa evoluir. Mas a Vivi adulta de hoje, não. É aqui. É aqui, Tem uma coisa que eu falo aqui, Vivi, e a realidade mesmo assim, quando você se sente do lugar, quando você vive bem aqui, quando sua mente é daqui, e quando eu falo viver bem, não é ter coisas aqui. Não, é ter uma mentalidade. Exato, quando você se introduz na sociedade, quando você vive bem, quando você entende o sistema, sim, você não quer ir muitas vezes embora. É verdade. Entendeu? Por isso que eu falo, essa pergunta sempre é pertinente porque eu vejo isso nas pessoas. E a maioria das pessoas te responde sim ou não? Sim. Te responde não. Voltaria. Quer ficar não aqui? Voltaria, ficaria aqui. Então. Mas tem sempre o coração. É uma coisa muito guia, legal. Né? Porque assim, a pessoa fala assim, não, hoje eu ficaria aqui, mas eu não sei o futuro. Sim. Porque o nosso coração tá onde? O meu tá aqui. Não, o seu tá lá. Será? Ai, você viu o que você falou? Sim. Olha, hoje, a Vivi de hoje, ela tá aqui. Sim. A gente não sabe o nosso futuro. Posso evoluir, né? Porque a gente, entende, você vem dali. Sim. E eu converso com algumas pessoas e tem pessoas que falam pra mim, cara, eu não me sinto às vezes daqui. Sim. Entendeu?
a pessoa não se sente daqui. Eu me sinto muito daqui. Olha, eu me sinto uma pessoa estrangeira na França, eu não me sinto francesa. Não, Mas no Brasil também eu não me sinto brasileira, então no Brasil também eu me sinto a pessoa estrangeira. E você sou estrangeira lá e aqui. E você tem uma coisa diferente da gente, que você veio pra cá muito novinha. Sim. Eu já tinha 25 anos quando eu cheguei aqui. Sim. Entendeu? Lá se vão 18, quase 19 anos quando eu cheguei aqui. Entende? Né? E você não se sente um pouquinho estrangeiro no Brasil também? Com certeza. Eu me sinto estrangeira aqui e lá, ou seja, sabe por que a gente perde, já não tem mais, somos ciganos agora. Não temos sabe mais por país. que tem esse nome aqui, ó, brasileiro gringo? Sim. Quando eu vivi em Portugal, vou até pedir pro Gui cortar a minha agora, que eu vou fazer esse corte aqui pro meu Instagram. Vamos lá. Quando eu vivi em Portugal, eu voltava, às vezes que eu voltei pro Brasil, alguns me chamavam de português. Olha o português aí, essa coisa dos caras, o português, por eu estar vivendo tempo lá. Sim. Olha o português aí, olha o português. Depois eu vim pra França, quando eu voltava pra lá de férias, o francês aí, olha o francês aí. Eu me sentia um gringo às vezes com meus amigos, Sim. entendeu? Por estar ali, mas eu sou brasileiro. Sim. Você tá entendendo? E lá, às vezes parecia que eu era o gringo. Uma vez, tem uma coisa muito interessante, eu andando na rua com meu irmão, andando de carro na rua com meu irmão, e eu dirigindo, e eu parei na faixa de pedestres, Sim. em São Paulo, e não se para lá. É dependendo da hora. E até, depende do lugar, centro, não importa na hora, a pessoa não para. Essa é a realidade. Nossa. Lá, não para. E eu, acostumado com aqui, nem é pra fazer diferente, nem é pra ser europeu. É acostumado que o nosso dia a dia aqui, o que é? Uma faixa, você tem pessoa ali, semáforo, você para, com certeza. Exato. E eu parei. E não tinha semáforo. Essas faixas que é... pedestre. Sem semáforo, sem nada. E eu parei, meu irmão falou assim, oxe, você tá doido? Vai, velho, vambora. Nossa. Você tá entendendo? Ou Sim. dirigindo à noite, a gente dirigindo, porque em São Paulo, não sei se você sabe, muito provavelmente sim, dependendo da hora, na nossa região, na região de Campinas por ali, dependendo da hora que à noite, dependendo da hora, o semáforo tá vermelho, você não para. Sim. Mesmo que tenha radar, você só reduz. Você não para o carro. Sim. E eu dirigindo com ele, o farol vermelho, eu tô muito tempo aqui, farol vermelho, não para. Meu irmão, oxe, você é europeu agora? Nossa, é por isso o brasileiro gringo fez todo sentido. Porque eu me senti esse brasileiro gringo lá. E aqui eu sou um gringo também. Eu também me sinto estrangeira lá, sim. Por isso que eu te perguntei sobre isso, que esse é o motivo dessa coisa, desse podcast, ter esse título de brasileiro gringo. Que legal. Olha, sinceramente, sempre muito bom a gente bater um papo com esses brasileiros, a gente descobrir, né? Conhecer, ver essa resiliência, ver essa vontade. Tem um cortezinho que o Ayrton Senna fala, que a gente chega aqui com uma mão na frente e uma outra atrás. A gente nunca teve nada, e aí a gente vai atrás daquilo que nós queremos e muitas vezes nós conquistamos. Com certeza, muitas vezes dá certo. Eu acho que quando não é só força de vontade, é a força de vontade e a persistência, né? A determinação. Quando isso tá tudo reunido, não tem como ser diferente. Eu acho que dá certo, sim. Esse dia eu tava conversando com uma pessoa e eu falei, parece que quando as coisas começam a dar certo, quando você tem paciência e persistência, o universo conspira do seu favor e as coisas você começa a ver a luz ali e tá indo. Com certeza, é isso aí, conspira, totalmente. É bem assim mesmo, né? Tô nessa vibe de agora, eu comecei a ver isso esses dias. Assim. É isso. Olha, eu tenho uma frase que eu peguei essa frase assim pra vida, e eu sempre falo, que é uma frase do livro de Napoleão Hill, e fala que tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Qual livro? Então, Pense em Riqueza para Mulheres, é um livro maravilhoso para poder ler. A gente tem ele aqui também. É, maravilhoso, eu peguei essa frase nesse livro. Ali deve ter algum dele também. E desde então eu sempre falo, e isso é fato, tudo que você pode pensar e acreditar, todo sonho que brota no seu coração, você consegue realizar. Você não consegue realizar o sonho dos outros, mas os seus, você consegue. Muito bem. Vivi, muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Amei estar aqui, amei a companhia. Poxa. E com certeza, né, gente, as delícias da Dona Tata. Não foi só por isso que eu vim, mas foi maravilhoso. Obrigado mesmo de coração. Parabéns pela sua história, pela garra, pela vontade de estar aqui, e você está aqui hoje. Eu tô Parabéns aqui hoje. mesmo, de verdade. Obrigada. Tá bom?
Tá bom, gente. Sucesso. E o pessoal que te segue aqui nas redes. Pode me encontrar aqui nas redes. Eu sou bastante falante nas redes sociais. Mas autêntica e sem filtro, gente. É sem mimimi. Tá bom. É tá isso. bom. Ok. Bom, pessoal, você que ainda não conhece a gente, vai lá no YouTube, ou que você não se inscreveu ainda, vai no YouTube, se inscreve no canal do YouTube Brasileiros Gringo, vai lá conhecer muitas histórias. Hoje, nesse dia que nós estamos gravando, nós temos 22 ou 23 histórias de brasileiros. Você que pensa em sair do Brasil, você que por algum motivo quer sair do Brasil, vem dar uma olhadinha nessas histórias, que isso vai ajudar muito vocês. Olha só, se eu que tô aqui há 19 anos, tô olhando, tô ouvindo, tô enchendo meu copo aqui do conhecimento com eles e tem me ajudado até hoje a me tornar um ser humano, pessoa melhor aqui na Europa, poxa, imagina você que não saiu ainda, que pensa em sair, ou você que tá por aqui e tá igual a gente tentando, caminhando, poxa, ajuda demais. Albert Einstein disse que nós aprendemos muito com o erro dos outros, mas também com o acerto dos outros. Tá bom? Acompanhe a gente no Instagram, no YouTube e no Spotify. Brasileiro Gringo, o podcast que conta a história de brasileiros fora do Brasil. Obrigado.